Quando um cara te perguntou ontem, você está se aproximando mais de Deus, um negócio assim, né? Ou por que você está se aproximando mais de Deus, um negócio assim. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas você respondeu que sim, por causa de uma série de motivos lá, né? Como que você enxerga isso, cara? Deus. Cara, ultimamente eu tenho ido na igreja católica. Sempre fui um cara muito curioso, muito livre, muito pouco leal a instituições e muito leal à minha curiosidade e à minha liberdade. Então, eu tenho ido na igreja católica, tenho rezado em casa, tenho ido na missa, né, toda semana. E tem sido muito maneiro, tenho lido a Bíblia, a história de Jesus. Eu nunca tive muito contato com essas coisas na infância, né? Então, acho que isso de certa forma não foi, né? Não dá pra dizer positivo e negativo, mas de certa forma, isso me deixou a minha mente limpa pra depois de adulto conhecer a história de Jesus. Eu não tenho uma série de, digamos, traumas ou medos ou porquês de acreditar em Jesus que foram implantados criança. Eu não fui batizado, por exemplo. Tô vendo isso lá na minha igreja agora, esse processo. O fato de você ter Jesus como seu salvador não impede você de utilizar esse aparato corpo, mente e emoções e aprender com ele, que é o que o budismo fala. Então assim, porra, mas você estuda budismo e você tá indo na igreja. É que as pessoas gostam de colocar as coisas em caixas, né? Então se é isso, não pode ser isso. Isso aqui contraria isso aqui necessariamente. E esquecem todas as coisas em comuns, né? Exato. Que essas duas linhas têm. Então assim, você rezar, você ir na missa, você ter Jesus como seu salvador, não impede você de utilizar esse aparato aqui da melhor forma. Meditar, por exemplo. Os primeiros cristãos, os primeiros séculos, meditavam. Era uma prática comum, né? Meditação não é um negócio... que tem cara que é o católico da regrinha, né? Medita, então é coisa de macumbeiro, é coisa de sei lá o que, sabe? Essas coisas. Então, não tem nenhuma pressão exercida socialmente para eu ser cristão. Sou absolutamente livre, curioso. E tem me feito bem, cara. Tem me feito bem. Eu, além de meditar, eu rezo também. Faço as duas coisas. Deve ter uns 6 meses, talvez, que eu comecei a ir na igreja católica e ler sobre essas coisas. Ler os santos, os livros e tal. E praticar. Rezar, ir na missa. Que aspecto do cristianismo, assim, te ajudou mais? E por quê? Te ajuda aí, porque não necessariamente te ajudou mais, mas o que você acha legal ali que te trouxe de novo? Você já é um cara que já estudava psicologia, já ia, né, entendia sobre o budismo. Que aspecto que ele te trouxe, assim, diferente? Eu não acho que o cristianismo até agora tenha me ajudado, cara. Pelo contrário, eu só tenho contato com as coisas, digamos, erradas sobre a minha personalidade. Tipo... É quase como se a missa, o momento de rezar ali sozinho, né? Tem um momento da missa que você vai ali ajoelhar e vai rezar, só você e Deus. Tem um momento em que, se você tá partindo de um pressuposto que tem um ser onisciente observando tudo, você não tem como mentir. Então você mesmo, sabendo que é inútil mentir, você mesmo já se bota numa postura de honestidade total e brutal sobre si mesmo, sobre as coisas que você fez. E isso, sozinho, já causa uma espécie de vergonha muito grande, assim, de si mesmo, assim, das coisas, sabe? Entendo, cara. Tipo assim... A gente é muito falso e mentiroso e pedante e cruel na nossa vida, manipulador. Tipo, só que a gente justifica essas coisas todas. E eu acho que tem uma mania também de... Tipo assim, você tá tomando esse suplemento aqui. E aí, então, é muito natural eu olhar e falar assim... Luiz, como que isso aqui tá te ajudando? Aí você vai falar... Tô com mais disposição, tô com mais não sei o que. Você vai falar, né? Mas nem tudo tem que ser um negócio utilitarista, assim, tipo... Eu, o centro do mundo, pregando coisas e introduzindo na minha vida que me ajudam. Então, eu sou o ser a ser ajudado e as coisas são serventes que me ajudam. Não é isso que eu busco com o cristianismo. É só uma inclinação mesmo.
É só uma inclinação mesmo. Eu sinto vontade de ir na missa. Eu comecei a sentir espontaneamente vontade de comprar uma Bíblia pastoral, dessa largura aqui. Senti vontade. E senti interesse e curiosidade de ficar lendo. Não é tipo assim, estou aqui, um não cristão. Em que o cristiano pode me ajudar? Acho que ele pode me ajudar nisso. Tá, então eu vou lá. Não é esse raciocínio, entendeu? Eu não sei em que tá me ajudando. Talvez em reconhecer que eu sou uma pessoa ruim mesmo. Como assim, cara? Tipo assim, sendo brutalmente honesto, eu atendo pessoas o dia inteiro, pacientes. Eu faço minha mentoria que tem, sei lá, 400 mentorados. Todo mundo falando assim, muito, você mudou a minha vida. Você começa a achar que você é iluminado. Você começa a achar que você é muito especial, que você é muito inteligente, que você é muito espiritualizado. E aí você começa... Passou por isso? Porra. Deu uma bugadinha no ego? Deu. Você começa a introjetar isso na sua personalidade, acreditar nessas coisas. Todo mundo. Todo mundo que passar por isso. E o cristianismo é bom porque nesse processo de sentar, rezar, partindo de um pressuposto que tem um ser onisciente que está escutando, ou seja, se você mentir ele vai saber, ou seja, mentir é inútil, ou seja, você precisa ser honesto, esse processo te coloca de volta no eixo e você fica assim, pô, na verdade não, olha só como eu fui invejoso, olha só como de fato eu fui cruel porque eu me senti meio atacado e quando eu tive a oportunidade de alfinetar, eu fui lá e alfinetei. Tipo, você começa a perceber que você não é espiritualizado porra nenhuma. Se você não... que você não é bom, você consegue agir de forma boa com esforço, com dedicação ao bem. Tipo, você não é um servo do bem, você não é a fonte do bem, você entendeu? Você pode colocar como discípulo do bem, da verdade. Eu acho que todo mundo deve fazer isso, mas não como a fonte, eu sou um ser bom, eu sou bom. Isso gera soberba, né? Julgamento, apontar de dedo. Engraçado. Então, assim, eu às vezes vejo muitos mestres, assim, de yoga, de budismo, essas coisas assim, que viram essas figuras meio divindades, entendeu? Por quê? Porque ele tá rodeado de pessoas falando, você é muito especial. Cara, eu recebo e-mail, DM, depoimento de mentorado na minha mentoria, paciente individual, que eu atendo individualmente, falando, você mudou minha vida, você me ajudou, você me salvou de um suicídio. Se você não tem uma maneira de se arraigar, tipo assim, de botar o pé no chão, você acredita, cara. Você começa a encarnar esse personagem iluminado. E o cristianismo te bota num patamar mais real de você pode ser um discípulo do bem e usar a sua vida terrena para aliviar sofrimento. Mas você não é a fonte disso. Você pega emprestado de uma fonte que nunca dorme, tipo o bem máximo, né? Você pode beber dessa fonte, se inspirar nessa fonte. Mas você nunca é a fonte disso. Então esse é o... Se dá pra responder essa pergunta, né? Quem que o cristianismo tá me ajudando nisso. Engraçado, cara. Porque isso foi o que me afastou do cristianismo. A culpa? É. Porque você quer resolver a culpa como se ela fosse um problema. Pode ser, cara. Mas pode ser, cara. Porque eu teve uma época que eu tava bem curioso também quanto ao cristianismo. E acho que na soma de tudo foi interessante, mas a ideia de que existem coisas boas e coisas ruins me fez mal, assim. Tipo assim, o que me ajudou mais foi entender, cara, tem coisas que... Tem coisas que a gente precisa se aproximar e coisas que a gente precisa se distanciar, mas são graus, sabe? Se você, por algum motivo, se aproximou de uma coisa, na teoria, ruim, não necessariamente você é errado, você tem um problema, você é um erro, sabe? É o que eu comecei a entender, assim. É só uma dinâmica, assim, de comportamento mesmo que não... Sei lá, não importa tanto. Aí eu sinto que o cristianismo coloca em você que não, você precisa ser bom. Você não pode fazer aquilo porque aquilo é errado. Então, por exemplo, eu não posso bater uma punheta um dia porque eu vou me sentir culpado. Mas você sabe que isso não é muito o cristianismo? É como ele se manifesta hoje na boca das pessoas no século XXI. Mas Pode ser mesmo, cara. Essa postura de cristão
geralmente você vê na internet, comentário de internet de cristãos xingando e apontando o dedo, não é cristianismo, bicho. O cara pode se chamar de cristão, mas ele não tá sendo. É que a gente tá acostumado a considerar que as pessoas são o que elas falam que elas são, né? As pessoas não são o que elas falam que elas são. Eu sou um cristão. Aí você vai ver a postura do cara na vida dele. Pô, não é, entendeu? Tipo, é a sociedade que acredita muito no que é dito, né? Por isso que Pablo Marçal vira fenômeno popular, Lula. Porque as pessoas acreditam no que elas escutam e não no que elas estão vendo. O cristianismo vai dizer o seguinte, assim, você tem que ser absolutamente rígido consigo mesmo de forma interna e absolutamente leniente com o próximo, com as escolhas dele. Entendeu? Entendi, cara. Eu sou muito cru, né, no cristianismo. Não posso nem, tipo, me meter a ensinar isso, mas o que eu me meto a fazer no que tange a cristianismo é interno, é comigo mesmo.